Estamos finalmente começando o nosso primeiro Coisa com Coisa! E então, o que é Coisa com Coisa? O Coisa com Coisa é um grupo que viu a carência de mostrar dentro da internet temáticas cristãs de uma forma mais dinâmica. E que até mesmo em coisas que eu e você gostamos, como filmes, séries, games, paçoca, em tudo isso nós podemos encontrar princípios bíblicos. E para começo de conversa, você se lembra de Cavaleiros do Zodíaco? Os Cavaleiros do Zodíaco. E na saga mais conhecida de Cavaleiros do Zodíaco, a deusa Atena, ela tá com sérios probleminhas, ela tá com uma flecha envenenada enfiada no peito. E para isso, 4 Cavaleiros do Barulho são levantados e escolhidos para salvar a deusa Atena. E entre eles está o Seiya, o Yoga, o Shiryu e o Shun. E a missão desses 4 é passar pelas 12 casas, e em cada uma dessas casas existe um Cavaleiro de Ouro. E esses Cavaleiros de Ouro, eles são os caras mais incríveis do anime. E além disso, eles são os protetores da Atena. Ou seja, os Cavaleiros de Bronze vão ter que enfrentar os protetores da Atena para proteger a Atena. Claro que em torno existe uma história que justifica isso, mas... enfim, nós curtimos e é isso que importa. Mas por que nós estamos falando de Cavaleiros do Zodíaco? Porque existe um cavaleiro que nós queremos focar, e ele é o Cavaleiro da Constelação de Jumento. E eu tenho quase certeza que você conhece o Cavaleiro da Constelação de Jumento. Mas talvez você não reconheça ele como o Cavaleiro da Constelação de Jumento. Talvez você lembre dele com o nome de Sansão, aquele coelhinho da Mônica. E o motivo que você ouviu falar de Sansão é que ele tinha uma força muito grande. Sansão era somente o cara que poderia bater em qualquer pessoa que ele quisesse. Porque ele era forte, alto, diferente de mim, que sou muito magro, e de você também, que provavelmente é muito magro. E até mesmo se você for gordo, você não bate o que você quiser. Então, você também lembra que você ouviu falar que a força de Sansão estava no cabelo dele? Só que não é bem assim. Na verdade, de onde originava a força de Sansão era do Pacto de Nazireu, que era um pacto que ele tinha com Deus. Tá, mas o que é o Pacto de Nazireu? No Pacto de Nazireu, Sansão tinha que seguir 3 regras. Primeiro, Sansão não podia beber vinho e nenhuma bebida fermentada. Sansão também não podia tocar em nada morto. E por último, como você ouviu falar, ele não podia deixar que navalha passasse sobre o seu cabelo. Enquanto Sansão seguisse essas 3 regras, ele estava considerando o chamado de Deus para a vida dele e estava mostrando ser devoto a Deus. Tá, mas o que isso tem a ver com Cavaleiros do Zodíaco? Você pergunta daí. É porque se você realmente conheceu o anime, você se lembra da devoção incrível que o Seiya tinha pela Atena. E com Sansão não era diferente, era a devoção dele que fazia ele ter aquela força. E como a gente lembra, foi essa devoção por Atena que salvou a vida do Seiya em muita luta. Na verdade, em todas que ele ia morrer. E era essa devoção também que salvou muitas vezes a vida do Sansão. Como por exemplo, a Bíblia relata que uma vez Sansão foi entregue nas mãos dos judeus, ele estava tudo amarrado. E assim que ele foi entregue, os filisteus foram pra cima dele, gritando: Jesus Esparta! E quando os filisteus finalmente iam pegar ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Sansão e ele rasgou aquelas cordas como se fossem fios de cabelo. E a primeira coisa que ele viu na frente foi uma carcaça de jumento. E aí que nós entramos com o Cavaleiro da Constelação de Jumento. Porque naquele momento, Sansão, inspirado pela força de Deus, ele pega a carcaça do jumento e parte pra cima dos filisteus. E aí, mano, é só pé, Hadouken do lado, Shoryuken do outro. E no final, Sansão matou 1000 homens. E daí você nota quanto Deus era fiel para com o pacto que ele tinha com Sansão. Mas Sansão um dia vacilou. Sansão, ele tinha que seguir 3 regras. E um dia Sansão tava andando na rua, e um dia o Sansão matou o leão com a força bruta que ele tinha. E quando ele voltou, na carcaça do leão tinha uma colmeia. E bateu fome nele. E Sansão, ele pega e come essa colmeia. Ele podia ter ligado pro McDonald's. Ele podia ter comido muito bacon. Aí você se pergunta, quem em sã consciência comeu colmeia dentro do leão? Tipo, ele era o quê? O Sr. Pooh? Enfim, para comer essa colmeia, ele teve que tocar no leão que estava morto, e ele quebra a primeira parte do pacto. Outro problema de Sansão é que ele deixava ser influenciado pelos costumes daquele povo que ele convivia. E um dia ele estava de boa e fez uma festa de 7 dias e encheu a cara. Daí ele quebra a segunda parte do pacto. E por final, ele conhece Dalila. Dalila casou com Sansão por influência dos filisteus para tomar o segredo da força bruta dele. E o Sansão casou com ela de boa. E o que a Dalila faz para tomar esse segredo? Ela usa um diálogo cauteloso disfarçando as suas intenções. Ela pergunta: Sansão, qual é o seu segredo? E o que Sansão faz? Ele conta. E daí ela passa informação para os filisteus e eles cortam o cabelo de Sansão. Daí, tendo quebrado as 3 regras do pacto,
Deus não podia mais estar do lado de Sansão. Então os filisteus prendem Sansão e furam os olhos dele. Daí os filisteus poderiam fazer muita coisa ruim com Sansão, dar uma chulipa na orelha dele, ou até mesmo hackear o Facebook dele. Mas eles fazem coisa muito pior, eles furam os olhos de Sansão e dele fica cego. E nisso os filisteus começam a dar honra e glória pro Deus deles. Imagino que Sansão vendo aquilo, ele fica totalmente angustiado, porque ele traiu um pacto que tinha com Deus. Ele viu que mesmo Deus sendo fiel e justo em relação a isso, ele desconsiderou a promessa que ele tinha com Deus e quebrou totalmente ela. Mas então o que Sansão faz? Ele dá um último grito de socorro. Imagina que como o Seiya e os outros cavaleiros de bronze faziam, Sansão ele dá um grito clamando por Deus. Deus! Saori! Iki! E Deus, com sua misericórdia infinita, por uma última vez, ele dá aquela força bruta de novo pro Sansão. E Sansão naquele momento ele consegue derrotar mais filisteus que ele tinha derrotado em toda a sua vida. E muitas das vezes assim somos nós. Nós temos uma aliança com Deus que Ele diz que nós somos mais do que vencedores e que nós vamos ultrapassar qualquer tipo de barreira que existir na nossa frente junto dele. E Deus é sempre muito fiel em relação a isso. Só que às vezes a gente desconsidera isso como Sansão fez e a gente acaba cometendo o mesmo erro, que é se amoldar ao padrão desse mundo. Mas se nós tivermos essa mesma devoção que Sansão teve, de se manter fiel até o fim e mostrar que sim, existem loucos por Jesus, Deus vai sempre nos mostrar que nós somos capazes de vencer qualquer coisa. E até mesmo se a gente cair, a gente não pode se acomodar com isso. A gente tem que gritar clamando a Deus porque Ele sempre vem salvar a gente. Então entenda que nós fomos escolhidos e separados para ser cavaleiros da constelação do céu. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Você que assistiu esse vídeo, muito obrigado. Eu tô gravando esse vídeo há 2 semanas depois desse que você acabou de assistir, porque eu peguei catapora, como você pode ver. Mas cara, ficou muito estranho. E pra você que gostou, você curta aqui embaixo. E pra você que não gostou, você curta aqui embaixo. E você que gostou e não gostou ao mesmo tempo, curta aqui embaixo. E pra você que gostou, você que não gostou e você que gostou e não gostou ao mesmo tempo, você também pode se inscrever no nosso canal aqui embaixo. E agora eu vou me transformar num carneiro intelectual. Bé!